Olá, povo de Deus, venho desejar para todos um dia repleto de paz. E hoje eu quero refletir em Ezequiel 17, versículo 1 até 16. Olha o que diz: a parábola das duas águias e da videira. A parábola do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, proponha um enigma e apresente uma parábola à casa de Israel. Diga assim, diz o Senhor Deus: uma grande águia de grandes asas, de comprimento e plumagem, cheia de penas e de várias cores, veio ao Líbano e o levou à ponta de um cedro. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e a levou para uma terra de negociantes, na cidade de mercadores. A deixou. Depois pegou uma semente da terra, e a plantou no campo fértil. Pegou-a e a plantou junto às muitas águas, como se fosse um salgueiro. Ela cresceu e se tornou uma videira de pouca altura, mas bem esparramada, com os ramos virados para a águia. Com os ramos virados para a águia. As raízes debaixo dela, sim. Assim ela se tornou uma videira que produzia ramos e lançava os renovos. Houve outra grande águia, de grandes asas e de muitas penas. E eis que a videira lançou as suas raízes na direção dessa águia. E estendeu para ela os seus ramos, desde o lugar aonde estava plantada, para que a regasse. Ela estava plantada em boa terra, junto a muitas águas, para produzir ramos e dar frutos e ser excelente videira. Diga, assim diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Será que ela vai prosperar? Será que a primeira águia não lhe arrancará as raízes e não cortará o seu fruto? Para que se sigam todas as folhas de seus renovos, não será necessário muita força, nem muita gente, para arrancá-la pelas raízes, mas
ao mesmo que esteja plantada, será que vai prosperar? Será que não vai secar completamente? Quando o vento do leste tocar nela? No lugar aonde está plantada, secará? Secará. Então a palavra do Senhor veio a mim dizendo: pergunte agora à casa rebelde: será que vocês não sabem o que significa isso? Diga: eis que o rei da Babilônia veio a Jerusalém, pegou o seu rei e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Escolheu um membro da família real, fez aliança com ele e tomou dele o juramento. Levou os poderosos da terra para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, mas, guardando a sua aliança, pudesse subsistir. Mas ele se rebelou contra o rei da Babilônia, enviando os seus mensageiros ao Egito para conseguir cavalos e um grande exército. Será que prosperará ou conseguirá escapar daquele que faz tais coisas? Poderá quebrar a aliança e escapar? Poderá quebrar a aliança e escapar? Tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus. No lugar em que mora o rei que o pôs no trono, julgamento desprezou e cuja aliança quebrou, sim, junto dele, no meio da Babilônia, será morto. Faraó, nem com um grande exército, nem com numerosa companhia, o ajudará na guerra. Quando rampas e torres de ataque foram levantadas para destruir muitas vidas. Desprezou o juramento. Ele desprezou o juramento. Ele desprezou o juramento. Ele desprezou o juramento, quebrando a aliança feita com aperto de mão. Quebrando a aliança feita com aperto de mão. Quebrando a aliança feita com aperto de mão. Praticou todas estas coisas, por isso não escapará. Praticou todas essas coisas, por isso não escapará. Portanto, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor
Deus. Tão certo como eu vivo, o meu juramento, que ele desprezou, e a minha aliança, que ele quebrou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Estenderei sobre ele a minha rede e ficará preso nas minhas unhas. Eu o levarei para a Babilônia e ali entrarei em juízo com ele por causa da rebeldia que praticou contra mim. Todos os seus fugitivos, com todas as suas tropas, cairão à espada. E os que restarem serão espalhados em 4 ventos. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, Deus, que estou falando. Aqui é um texto profético que traz para a nossa vida a palavra já, de uma maneira tão clara, evidente, que não tem dúvida que o trabalhar de Deus na vida do homem é para que o homem faça a sua vontade. A aliança que é feita e que é quebrada, ela parte para sempre. Porque, por mais que você tenta unir, ela não ficará a mesma. Sempre vai trazer uma certa situação que não mudará a história, nem fortalecerá os braços dos fracos, dos sofridos, daqueles que são vendidos para os mercadores, daqueles que estão em situações de risco, de sofrimento, mas que o Pai o está acompanhando por onde anda. E a palavra de Deus, ela é tão clara, quando diz a palavra das 2 águias e da videira, é que mostra que é muito importante você estar fixo naquilo que o Pai quer, fazer a sua bondade. A videira, ela esparrama-se os ramos, ela faz fluir correntes de amor, de justiça e de paz. A semente do amor brotará por onde o ramo se estenderá. Sim. Mas ao rompimento da aliança com aqueles que fizeram um aperto de mão, dizendo, faremos uma aliança, apertaremos as nossas mãos e está combinado. Vamos fazer assim. Hoje Deus diz, a última palavra virá dele, porque a sua palavra, ela é reveladora e ela traz para a nossa vida uma capacidade abrangente de entender o querer de Deus. Então essa parábola, ela mostra o quanto é importante nós estarmos na presença de Deus, para não sermos arrancados pelas raízes e ser cortado. E aí não daremos frutos, mas se estaremos ligados ao Pai, na intimidade e fazendo a sua vontade, a palavra dele vai nos enriquecer e nos abastecer. E com esse espírito de fé e de entrega, nós caminharemos por caminhos difíceis, mas não romperemos a aliança feita com Deus. Nós somos aqueles que devemos estar ligados totalmente ao Pai, esperando a direção dele, a vontade dele, porque quem direciona, quem diz, olha, você vai ler essa parábola, a parábola de Ezequiel 17, versículo 1.
versículo 20. Essa parábola vai dar para vocês um respaldo claramente do que Deus está falando hoje profeticamente, sem dúvida. Ele fala tudo através desta parábola. E se vocês lerem e refletirem, vocês tirarão a resposta, porque é Deus falando. É Deus falando, é Deus mostrando, é Deus dando aquele respaldo completo do que Ele quer e por que Ele quer assim. Ele diz, eu quero assim porque houve rompimento da aliança comigo, houve rompimento daquilo que devia ser feito, porque nós estamos no mundo para fazer o bem, para ajudar o outro a ter uma capacidade de crescimento. Tudo que for feito fora disso está fora do plano de Deus. E aquilo que é feito porque nós quebramos a aliança com Deus para que a nossa vontade prevaleça e os nossos gostos sejam realizados para punir alguém por qualquer situação ou mal entendido, não é o plano de Deus. O plano de Deus para a vida do homem é que você viva para sua glória, que você faça justiça, que você viva o amor. E a parábola das duas águias e da videira mostra. A videira ela produzirá, porque quando chega ali, a águia já encontra a videira com seus ramos já longe. Ramos por todos os lados. Por todos os lados. Isso quer dizer que a presença de Deus estava já, o plano de Deus sobre aquela videira já estava determinado, que ela ia, os seus ramos iria em todos os lugares e daria fruto verdes de confiança, de esperança e de amor. Mas houve um rompimento dessa aliança. E aí, aquilo que foi feito, combinado, pegado na mão, confirmado uma aliança entre pessoas, foi desfeito. Por quê? Porque houve um rompimento da aliança conforme o desígnio da palavra. A palavra profética diz que é necessário que nós saibamos estar dentro do plano de Deus e fazer tudo conforme a sua vontade e não conforme o nosso querer, porque o meu querer talvez seria tão diferente, mas tem coisas que muitas vezes você é obrigado a levar, porque o que Deus faz é te incomodar para que a verdade seja publicada. E a verdade de tudo está aqui nessa parábola das duas águias e da videira. Resume geral do contexto atual, que levará a uma reflexão por todos os lados. E todos terão certeza de que Deus está falando através da sua palavra. Palavra que traz uma grande verdade. Uma grande águia de grandes asas, compridas e plumagem, cheia de penas de várias cores. Essa é a maior das águias. É uma águia que tem uma abrangência geral. Sim, essa é uma das maiores. E cheia de penas de várias cores. Ela veio do Líbano e levou a ponta de um cedro. Cedro é uma árvore gigante, enorme, com ramos que se estende. Olha só, grande. Cedro é uma árvore grande. Arrancou a ponta mais alta dos seus ramos. Não foi a menor, não. A mais alta dos seus ramos foi arrancada. Para quê? Porque
arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e o levou a uma terra de negociantes. Negociantes, em uma cidade de mercadores. Ali foi negociado. Negociado o quê? Será o quê? Deus está dizendo hoje, Ele age porque Ele é Deus, que faz, que unge, que dá a palavra, que ilumina. E Ele é o Deus que fala, porque a sua profecia, ela está em nosso meio para nos direcionar conforme o seu desígnio. E Ele não deixará nada impune, porque Ele fará justiça para que a sua vontade seja realizada. E essa aliança que foi feita através de um aperto de mão será rompida totalmente e não haverá mais uma conexão. Porém, o Pai diz, confia em mim, leia a minha palavra, que é profética libertadora, e eu falei com vocês. Querem se aprofundar na palavra? Não esqueça que essa palavra estará exposta para todos ler e refletir o que o Senhor está falando hoje com você. Nós temos de mudar a nossa estratégia de vida, porque somos pessoas frágeis, limitadas, e temos de confiar totalmente naquele que Ele revela, que Ele cura, que Ele liberta e que Ele mostra claramente, olha, você vai aqui. É aqui que eu quero. Você dá uma volta, você tenta fazer aquilo que seria mais fácil, mas Ele diz, é aqui. A única saída seria esta palavra para o dia de hoje. Porém, essa palavra ela vai trazer para vocês uma reflexão profética. Deus está falando. Parte por parte. Não perca. Um só versículo, porque vocês terão uma resposta de tudo. Que Deus o abençoe.